Boa noite a todos. O negócio de Instagram é complicado, viu, para mim. Nada como você perseverante. Bom, já estava se apresentando, Carlão, enquanto isso. Bom, você esqueceu de dizer que você também é nadador. Oi? Sim. Esqueci de falar, né? Bom, com tudo isso, sou nadador, claro. Eu sou nadador, na verdade, desde meus 10 anos de idade, né? Competitivo, né? Estou com 62 anos, então eu nado há 52 anos, exatamente. Compito também, dei uma parada aí pela questão do Covid e devo retornar em breve às competições, mas treino há 50 anos, 52 anos que eu venho treinando, né? Não parei, né? Graças a Deus. Tem um histórico profissional e natatório bem respeitável, viu, Carlão? Exatamente. Eu acho que essa história de nadador é importante para um tema tão importante como esse, né? Critérios cardiológicos na atividade física, tema vasto, né? Mas é claro, a gente vai falar bem básico, bem coisas mais atuais, e a participação de vocês muito importante. A Fabiane como uma nadadora master, campeã sul-americana, com todo com todo esse currículo, né? E o colega com uma experiência fundamental na parte de técnico em master, em natação, enfim, essa combinação eu acho perfeita realmente para esse tema. É uma combinação perfeita de 3 profissionais de diferentes áreas, mas no mesmo setor, né? Imbuídos pelo mesmo motivo que a atividade física, que aliás, eu vou falar na minha narrativa, mas já vou começar falando muito rapidamente. Inatividade é a maior doença, queridos. Inatividade é a maior doença, tá? Então hoje não é mais que nem antigamente. Quando eu me formei, se falava que a atividade física era importante. Inatividade era um fator de risco menor, pequenininho, né? Hoje, para você ter uma ideia, os trabalhos, inclusive no livro de Fisiologia do Exercício de McLaren, ele coloca, se você tem 2 grupos, um indivíduo que é diabético, é hipertenso, é fumante, é estressado, tem colesterol alto, tem hipotiroidismo, tem fatores antecedentes genéticos de doença coronária ou cardiopatia, e esse cara é ativo, tá? Ele tem tudo isso, e o outro não tem nada, e é inativo, morre mais quem é inativo. Quer dizer, olha que coisa. Quer dizer, a inatividade é mais séria do que todos os outros fatores de risco de doença coronária e de doença de uma maneira geral, né? Então, a gravidade da inatividade é muito séria. E mais de 90% do brasileiro é inativo, infelizmente, e o americano 85%. A incidência de inatividade é muito alta. Então, isso é muito grave. É a maior doença, é o maior fator de risco para tudo, até para pré-operatória. O indivíduo é ativo, tem uma condição aeróbica boa, o risco cirúrgico é menor. O outro não. Então você veja a gravidade da coisa. Mas vamos lá, vamos seguir. Cláudio, eu vou pedir para o Carlão se apresentar, porque tem muita gente que talvez não o conheça, né, Carlão? Então você fala um pouco aí da sua parte profissional, da sua experiência. Então, eu fui nadador, parei de nadar acho que 17 anos, mas trabalho com natação há mais de 45 anos, dando aula. Agora estou aposentado, mas hoje eu estou com uma equipe da terceira idade de Santos. É só para... Essa equipe é justamente para participar dos Jogos da Melhor Idade que tem no estado de São Paulo. Então, mas a minha preocupação com eles é interação total e saúde. Eu tenho um aluno de 91 anos, uma outra aluna de 87, que tem suas limitações técnicas, mas eles, quando eu comecei há 5 anos, eu fui nadador, fui convidado para nadar em 2013 pela cidade de Santos, aí o responsável, que era estatutário, faleceu. E a partir de 2018 eu assumi a equipe voluntariamente. Hoje eu dou aula numa piscina da prefeitura como voluntário. Para mim é importante isso, que é uma coisa que eu gosto, que eu curto muito, e
dar saúde para essas pessoas. Hoje a gente está com uma equipe mais ou menos de 20 pessoas, da faixa de 60 anos até esse de 90. Na verdade, ele tem 93 anos. Ele nasceu no Nordeste, ele só foi registrado depois de 2 anos. Então, a identidade dele é 91. Mas a minha preocupação com eles que quer manter uma qualidade de saúde. Nós tivemos um problema no ano passado da água fria da piscina, que a piscina é aquecida, mas aberta. Eu parei 4 meses porque eu não quis. Ninguém vai nadar porque eu não quero ninguém doente. Porque a gente, pela nossa idade, já fica difícil a gente manter a saúde. Se você não se prevenir, é pior ainda, né? Então eu me preocupo muito. Todo começo de ano eu tenho o hábito de fazer, o cardiologista fazer todo o exame necessário e peço para eles também. Todo mundo tem que ir no médico, traz o atestado, traz o teste cardiológico, o teste o genético, porque é uma forma de eu estar cumprindo com o meu objetivo de manter a saúde deles em dia. Então, eu sempre procuro ajudá-los e, para mim, é importante isso. Eu sou nadador até hoje, a minha preocupação é manter minha saúde, né? Como que é o emocional, né? No Centro Comunitário Fabiane. O ano passado, em Piracicaba, nadando brasileiro lá, sem preocupação nenhuma, bati o recorde brasileiro dos 800 metros. Isso porque eu bebi uma Heineken antes de nadar. Aí me concentrei, me foquei na piscina longa lá no Rio de Janeiro, que a Fabiane foi junto com a gente, foi junto lá. Foi todos os tempos pior do que eu imaginava. Aí fiquei no primeiro dia, eu estava até com febre. Você vê como é emocional, né? Isso porque eu tenho mais certa experiência, acho que eu vou aprender um pouco ainda com tudo isso, né? Mas eu me preocupo, Vamos aprender todos. Eu me preocupo em manter a minha metragem diária é 2.000 metros, não faço mais que isso. Porque a gente vai melhorar o quê? Vai melhorar milésimo, centésimo? Então eu faço o educativo que eu gosto, procuro manter uma frequência onde que é mais importante, né? E tentar nadar sempre de uma forma saudável, com uma competição. Para mim não é importante ganhar primeiro, segundo. Exato. Eu gosto de nadar. Eu sou competitivo, mas eu gosto de nadar. Perdeu, ganhou, daí a gente não leva nada. Já foi a época de ficar brigando. Exatamente. Olha, eu só para retomar o que você falou, Jorge, eu li aqui uma frase que ficou evidente que adultos ou idosos que praticam atividade física moderada ou intensa apresentam menor risco de desenvolver doença cardiovascular num período de 10 anos. Olha só o benefício do negócio. Sim. Sim, o benefício uma das coisas, tem vários itens aqui que eu coloquei, uma eu já até falei nesse sentido da comparação, né, dos fatores de risco e a nitividade, que hoje é campeã do fator. Mas interessante, um número que eu vou falar agora, que eu acho que muito compatível com tudo isso que o colega falou, você falou, tá? Isso também em congressos americanos, europeus, e também em livros, tanto do Incor como Magdalen e outras literaturas, a coisa é dramática. Para você ter uma ideia, quem pratica atividade física regular entre 150 a 300 minutos, antigamente se falava 150, depois se passou a moderado, depois se passou a 150 a 300. Hoje, os congressos europeu, brasileiro de cardiologia, de medicina esportiva e norte-americano já reconhecem 150 a 300 moderado importante. Esse indivíduo que pratica isso, é a forma que ele quiser, né? Isso aí de dizer que é 4 vezes ou 5 vezes por semana, 30, 60 minutos, cada um tem a sua maneira de fazer isso. Então isso não é uma regra. O importante é ficar entre 150 a 300 minutos, moderado para importante. Esse indivíduo que está nessa faixa, vamos dizer, 150 a 200, vamos colocar, moderado, o que seria isso? 3 séries ou 4 dias, 3 ou 4 de 50 minutos, vamos colocar, ok? Beleza. Moderado, que seria hoje o chamado A2, ok? O A1 é leve, o A2 é moderado, o A3 é intenso. Tá? Não vamos esquecer o AN, que o AN para nós
Não dá mais. Já foi a época dos AM, anaeróbico jamais. Então, anaeróbico, pô, não dá. Então, não tem condição. Então, veja bem, isso nos confere um percentual de quem está nesse grupo de 30% a menos de doença e mortalidade por todas as causas. É muito alto. É muito alto. 30% a menos e 15 anos a mais de vida. Então o negócio é altíssimo a brincadeira. A brincadeira é muito séria. Não, isso com 100, com 200, tá certo? Moderado. Se você está numa faixa de 300, moderado para importante, isso já pode subir até 40%. Mas o que fica claro? Qual é a nossa briga? Que é a minha, a sua e a dela. Não é de 30 para 40, entendeu, Fabiane? Quer dizer, o cara que treina muito, passa dos 300, não é muito importante isso, tá? Até perigoso, porque você pode entrar no overtrainer. Se você faz um 370, 400, tem uma vida... Eu, por exemplo, estou numa atividade plena, como médico, trabalho 8, 10, 12 horas a dia. Quer dizer, se eu vou para 400, eu entro no overtrainer, nem quero. Eu fico na faixa de 200, 250 minutos por semana. Excelente, 3, 4 sessões de 60 ou 75 minutos, que eu gosto particularmente. Eu gosto de 75 minutos, mas cada um é cada um. 60 eu acho um bom tempo, né? Então, veja, para você sair de 30 a 40 e correr o risco do overtrainer, não vale a pena. Mas de 0 a 30, amigo, de 0 a 30, a qualidade de vida você ganhou. E 15 anos é 15 anos. Quer dizer, o caboclo está ali com 15 anos a mais, depois dos seus 80, curtindo seus netos, seus bisnetos, brincando com todo mundo, tendo uma vida saudável, 15 anos a mais. Pô, excelente. Não podemos esquecer que em 2030, 2050, hoje a mortalidade brasileira média, estou falando dos inativos, tudo, é 75 anos. Então você imagina o que eu estou falando. Vamos subir para 82, sabe o que significa? Que os ativos vão passar de 100, querida. Vai ter essa dona Nora que nós estamos vendo ali com 99, vai ser a rotina. Daqui um tempo, quem entrar nessa onda. Agora, quem não entrar, sinto muito. E a mortalidade não é só por doença cardiovascular. É por doença cardiovascular, é por infecção, é por AVC e por câncer. Quer dizer, quem pensa que é só cardiovascular, não é. Cardiovascular é que mais mata. Mas não pode esquecer que, seguidamente, de câncer cérebrovascular, que é AVC, mas entra como cardiovascular, e infecção, que é o que mata o velhinho. Doutor, entendeu? Sabe que é lógico, eu não sou médica, então eu tive que dar uma estudada. Aliás, eu faço isso com todo mundo quando eu entrevisto, né? Porque a leiga aqui, né, chegou e parou. Mas sabe que eu li um dado muito interessante. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a doença isquêmica do coração é a principal causa de morte em países de alta renda. Muito acima do câncer e de outras patologias. Que coisa interessante. Por que será? É isso mesmo. Ainda é a doença que mais mata no mundo, tá? A doença cardíaca... Falando-se mais claramente, o que acontece na maioria dos casos, por isso que o colega falou aqui, muito bem falado, atestado médico por cardiologista, com exames, com uma avaliação muito bem feita dos fatores de risco desse cidadão, um exame físico, examinar o cara, exames, hoje em dia nós, cardiologistas de rotina, instalamos para esse indivíduo o eco e o teste ergométrico. Eu faço mais ou menos 500 a 600 avaliações para o pessoal de juiz de futebol, árbitro de futebol, que passam comigo, e é rotina, avaliação clínica, antecedentes familiares, todos eles, exame físico, eco e teste ergométrico. Tá? Com isso, sim, a gente avalia o risco desse cidadão. E qual é o risco na atividade? É infarto, gente. É infarto. O que o cara morre, é porque uma placa de gordura que está na coronária rompe numa atividade física que esse indivíduo não sabe que tem a doença, não fez sua avaliação e ele morre. Aliás, eu já te falei, Fabiane, eu não falei para você, mas vou falar agora. Eu, há uns 8 anos atrás, estava numa competição. Eu ia sair para os 400 livre quando a minha técnica Gisele, na ocasião, puxou meu pé de um indivíduo que estava nadando
que nadou antes de mim, a série, mais idoso que eu, tinha 70 anos, engenheiro, ex-nadador, mas o que aconteceu com ele? Que é o que a gente não quer. Treinou pouco, não fez uma avaliação, ele já era um coronariano, já tinha feito um stand na coronária, e infelizmente esse cidadão faleceu, ganhou a prova e faleceu. Então, Mário Pinheiro. Faleceu na prova. Ele saiu da prova, me puxaram o pé, eu fui assistir, eu fui ajudar os colegas, tinha mais 2 colegas assistindo ele, ficamos 40 minutos fazendo manobra respiratória nele e massagem cardíaca, veio o SAMU levou, indo para a Santa Casa, no caminho da Santa Casa, esse indivíduo morreu. Chegando lá, conversando com a esposa dele, e ela falou para mim assim, eu falei para ele que era muita coisa, não era o momento dele vir, mas ele achou que tinha que ir, despreparadamente, e faleceu. Então, é muito sério sério mesmo. Foi na piscina do Pinheiros, não foi? Não, não foi no Pinheiros essa. Eu nadava pelo Pinheiros, eu nadei pelos Pinheiros nessa ocasião. Não foi no Pinheiros. Não foi. Não foi na piscina do Pinheiros, foi naquela de 50 metros, foi numa piscina de 50 metros, eu acho que Ibirapuera, não me recordo agora, acredito que tenha sido no Ibirapuera, tá? Então, é isso que a gente não quer. É isso que a gente não quer, tá? Posso dar uma parte sobre que a Fabiane perguntou? Uma coisa que eu sempre, quando eu trabalhava em São Paulo, coordenando, gerenciando academias, eu preocupava muito com os alunos e com os profissionais que davam aula. E a gente fazia questão de cobrar os exames médicos dos alunos do profissional. Será que ele tem capacidade de ficar dando aula na água, saindo, pegando friagem? Uma coisa que, infelizmente, é uma cultura. Pode ver, hoje mesmo, falei para a Fabiana, eu dei uma palestra, estou fazendo na Universidade dos Idosos aqui em Santos, pela Unifesp. Eu dei uma palestra sobre a água é vida e nadar é alegria. Aí foi uma palestra curta, de 15 minutos, onde eu comentei. A maioria são mulheres, e acima de 60 anos, que é essa universidade que eu estou fazendo. Falei, a atividade física é importante. O importante é fazer o exame médico, ver se tem condição do médico. Com segurança. Independente da modalidade, se é correr, nadar, pedalar, mas ter um exame regular. Que a nossa cultura já não favorece. Infelizmente ainda, viu, querido? Infelizmente, por mais que a OMS obrigue, por mais que muitos órgãos sérios façam, ainda tem órgãos que não fazem esse tipo de coisa. Isso é uma coisa muito ruim. Não pode. O indivíduo vai treinar, não é competir. Não estamos falando de competir. O cara vai treinar, principalmente Márcia, depois dos 50 anos, porque o que acontece é o seguinte, a incidência da patologia coronariana, após os 50 anos, começa a brincadeira. Depois de 60, a mortalidade aumenta. Depois de 70, mais ainda. E assim vai. Então, quer dizer, o cara com 50, nossa idade, 50, 60 anos, a mortalidade pela doença coronária é muito séria. E aí o que acontece? Como você sabe muito bem, aí vem a parte de vocês lá no jogo, e eu estou cansado de ver, muitas vezes você vai lá ver o treino, às vezes na lousa, né? E tá lá, A2, A3, AM. Como? Agora eu te pergunto, como é que o cara vai fazer um A3? Veja bem, você sabe que é um cara de 70 anos, ou 65, ou Fabiane 67, eu 62, meter um A3 eu faço, mas eu tô com meu exame cardiológico impecável anual. Eu faço tudo, até a tomografia da coronária, eu tenho anual. Eu faço até a mais. Eu faço a minha tomografia da coronária anual, além do teste ergométrico, cintilografia, eco. Sabe o que eu queria entendeu? colocar? Então, até pode, mas o cara tem que ter provas documentadas de que o negócio, de que ele está bem. E não é só isso, veja bem, não é só isso. A questão é, para você atingir a frequência-alvo do sujeito e saber qual a frequência que cada um pode se beneficiar do chamado, o que é leve, moderado e importante, tem que fazer o teste ergométrico, mesmo simples, entendeu? Para poder atingir a frequência máxima, dentro dessa frequência no teste, que você vai falar. Indivíduo inativo, 60% para começar 1 a 1, 70 1 a 2, 80 1 a 3. O cara é mais ativo, 70 1 a 1, 80 1 a 2.
85, Então, 1-3, entendeu? Eu queria fazer uma colocação justamente, agora eu vou ser advogada do diabo. Vou botar um monte de gente que vai me odiar. Mas é uma... Desculpa, mas é um problema que a gente tem que colocar na mesa. Tá? Visto o fato de as universidades não terem matérias voltadas para os atletas master, que é um treco, é um mundo desconhecido da maioria dos profissionais, tá? Como que você pode exigir que um professor de educação física tenha conhecimento necessário para saber dar treinamento para atleta master? Essa é a minha pergunta. Porque... Ó, repete, por favor, para me entender melhor, Fabiane. Vai. Repete a pergunta. Repete, por favor, a pergunta. Repete. A minha pergunta é, Jorge, a maioria, as faculdades não têm disciplinas, matérias voltadas para os futuros profissionais em relação aos atletas master. Não tem. Então, como que um professor de educação física sai de uma faculdade que ele nem nunca ouviu falar de atleta master? Eu fiz palestra em faculdade, os alunos vieram me perguntar, nossa, eu nunca tinha ouvido falar de atleta master. Eles não têm matéria. Então, como que esses futuros profissionais serão capacitados para dar treino para atleta master? Como que a gente... Porque a maioria dos treinadores de atletas master hoje são pessoas como o Carlão, como a Gisele, como estão formando, por exemplo, o Bardi, Sim, mas esses estão em outro nível, entendeu? Veja bem, é outro nível. É um nível bem mais elevado. Até com a Gisele eu treinei, conheço o Bardi. Esses estão preparados. Esses estão preparados. O problema é que muitos não estão. Olha, deixa eu te falar. Eles estão preparados até a idade em que eles envelheceram. Sim. Eles não estão preparados, talvez, com conhecimento profundo do envelhecer. Para dar um treino para uma pessoa de 70, 80 anos. Porque não tem. Entendi. Então, entendi perfeitamente. Então, eu posso, antes do doutor falar, eu acho o seguinte, infelizmente, as faculdades não ensinam nada. Daí não tem dúvida mesmo. E eu acho que os profissionais têm que saber acompanhar o mercado e estudar, avaliar os seus alunos. Isso daí eu faço desde quando eu comecei a trabalhar inconscientemente. Hoje, cada vez mais, eu tenho mais consciência. Meu trabalho foi de acordo com a minha linha. Eu não fugi dela. Eu nunca me preocupei em fazer equipe de treinamento, e sim preventivamente e fazer eles saberem nadar de uma forma saudável. Nunca me preocupei em ter equipe. Daí é uma coisa minha, mas eu acho importante que o profissional ele tem que saber estudar e avaliar a equipe que ele está. Nem você falou, de repente tem um grupo que a Gisele, o que eu conheço do trabalho dela, é uma das principais que consegue discernir as idades, fazer um trabalho diferenciado. Agora, alguns, infelizmente, não têm esse discernimento. Exatamente. De pegar, fazer um trabalho aqui, fazer um trabalho ali. Exatamente. Porque, do mesmo jeito que você falou, eu tenho 71 anos, eu não vou conseguir fazer um trabalho a 3... Nem 3 séries. Eu faço uma e já acabou. Eu morro. Porque a minha recuperação é... Sim. Carlão. Oi? Oi. Saiu aí. Ainda não. A imagem do Carlão congelou. Do Carlão saiu. A imagem ficou paralisada. Mas você está ouvindo, Carlão? Carlão? Acho que congelou a imagem dele. Jorge, sabe... Então, eu vou responder. Então, o Carlão, veja bem, o Carlão falou já, né? Quer dizer, deu a posição dele em relação a isso aí, né? Então, exatamente. Então, eu acho que o que tem que... o que teria que fazer, né? Na verdade, é atualizar todo mundo nesse aspecto. Teria que ter uma atualização, entendeu? O que o Carlão falou é verdade. Como o Gustavo Borges fez uma metodologia chamada Gustavo Borges para criança nadar, técnica e tal,
tem que ter também uma metodologia para os massas, tá certo? Uma hora nós vamos fazer, com certeza. Porque exatamente para evitar esse tipo de problema, tá certo? Tem que haver uma metodologia baseada na ciência, baseado no que a ciência está falando que é bom, associado a isso os professores, os técnicos, todo esse conjunto envolvido no mesmo âmbito de fazer o atleta master ou realmente competir ou não, não interessa, mas treinar com segurança, competir com segurança, não correr risco, fazer a coisa certa e ganhar esses benefícios. Fazer a coisa certa e ganhar esses benefícios. Esses benefícios. Eu não sei o que está acontecendo. Não, é que a bateria está fraca aqui, mas já conectei. Eu estou ouvindo. Então Posso? Está dando um eco. Eu acho que é do telefone do Carlão. O quê? É do Carlão. Eu vou sair e vou entrar outra vez. Tá bom. Jorge, então, o que eu queria perguntar para você, você vai dar risada e tal, mas, às vezes, há pessoas que nos assistem e que... eu vejo isso comigo. Às vezes a gente fala certas coisas, mas a gente não sabe exatamente o que aquilo quer dizer e o que tudo aquilo implica, não é verdade? Me convida novamente, Fabiane. Me convida novamente. Espera aí. Uai, mas cadê você? Tô aqui. Me convida novamente. Mas eu, para te convidar novamente, você tem que... Consegue? Espera aí. Mas não está aparecendo você aqui para te convidar. Estou vendo vocês dois. Então, mas sai do... Não, estamos te ouvindo, né? E aí, a gente está te ouvindo, mas não está te vendo. Eu não consigo te convidar aqui, porque não aparece o seu nome. Não aparece. Aparecia, não aparece agora. Um ghost. Você não está aqui. Então, gozado que eu saio e volto e ficar a imagem de vocês dois. Espera aí, vamos lá. Eu queria perguntar, Jorge, porque às vezes as pessoas não sabem exatamente do que se trata. Então, a pergunta básica para tudo é: o que é frequência cardíaca? Isso, boa. Na verdade, eu fiz um lembrete meu aqui para lembrar das coisas. Acabei nessa conversa informal, falando muita coisa já que eu tinha colocado como item, e realmente faltou isso, tá? Faltou isso, o que é importantíssimo. Pergunta importantíssima, tá? Então, vamos lá. O Carlão não deve estar aqui, mas ele deve estar ouvindo. Então, Carlão, porque é isso que eu vou falar agora. Entra a parte... Só um minuto, Jorge. Carlão, você está com o telefone de alguma outra pessoa? Não, é o meu mesmo, Não, mas tudo bem. É engraçado que o seu nome não aparece aqui para eu te convidar. Que coisa estranha. Não faz mal. Vamos, não faz mal. Ele está ouvindo, tá tudo certo. Vamos lá. Ele vai tentando aí dar a imagem, né? Mas então, vou responder essa pergunta que é fundamental, tá? Muito importante. Aliás, a mais importante, eu acredito nisso, né? Então, assim, quanto aos critérios, claramente, só para não perder o foco, né? Como eu já falei, o Carlão falou, tem que ir no cardiologista, o cardiologista executar o exame de eco, o teste ergométrico e ele liberar. A parte do cardiologista é essa, tá certo? Se ele tem noção de medicina esportiva, e muitos têm, outros não têm, nesse nível de liberação para que tipo de atividade, se leve, moderada ou importante, mas se ele tiver, ele pode liberar. Se ele conhecer essa parte mais aprofundada da frequência-alvo, ele pode também liberar. Mas, deixa claro, quem teria que ter essa responsabilidade e conhecimento é o técnico de natação. É a pessoa que vai dar aula. Então, como que vai saber? Hoje em dia,
o que acontece? Vai muito na subjetividade, entendeu? O Carlão sabe disso. Então ele dá a série e tal, ele monta o treino, mas a maioria do cidadão, a não ser em locais, como nós já falamos, da elite, não estamos discutindo isso, tá certo? Pinheiros e outras, é outra história. Mas é outra coisa. Agora, de uma maneira geral, vai muito da subjetividade do professor e do aluno dizer, estou cansado, meu cansaço é de 0 a 10, é 5, é 6, é 7, esse tipo de coisa, subjetiva. Aí o professor fala, olha, vai 1 a 1 que é leve. E ele acha que o A1 que é o leve aquilo e não é. Entendeu? Ou vai no moderado e ele se confunde, que não dá para saber. Muitas vezes é difícil saber o que é o leve, o que é o moderado, o que é o importante. Para saber, a frequência cardíaca e o teste ergométrico são fundamentais, tá? E o indivíduo tem um reloginho para poder pegar o seu frequenciômetro, para entender quanto que naquele esforço ou naquela série ele está atingindo. Eu mesmo faço isso, entendeu? Então, o que acontece, Fabiane? Hoje fica na subjetividade. E o erro é grande na subjetividade. Agora o Carlão entrou. Então, veja bem, o que é recomendável? O que é recomendável? O que é o certo fazer? Tá? Essa para você, Carlão, principalmente, e para os outros técnicos, para quem treina também, quem nada, como a própria Fabiane. Então, o recomendável é o seguinte, o indivíduo foi no cardiologista, fez o teste ergométrico, ele tem que fazer um teste ergométrico chamado máximo. O que é isso? Teste ergométrico simples, não precisa fazer cardio espirométrico. O cardio espirométrico, o cardio pulmonar, isso já nos atletas mais... Não, isso no atleta olímpico, no atleta top, até a Fabiane sim, você sim, Fabiane, poderia entrar, né? Não, do modo de falar, vamos supor, um nível sul-americano, mundial, pode, mas atende o teste ergométrico normal. Mas na maioria, seja competidor ou não, o teste ergométrico de esteira normal atende a necessidade e ajuda o professor demais. De que forma? Isso é muito importante. Ele vai lá e vai fazendo. Tem o protocolo, que é o protocolo de Bruce. Cada 3 minutos, aumenta a velocidade na esteira e aumenta a inclinação. E o indivíduo para quando ele cansa máximo. Ele chega para o professor, a escala de Burke. Então ele chega para o médico que está fazendo o exame, ou o técnico, que é junto com o médico, e diz, ele pergunta, vai aumentando, o cardiologista pergunta para o paciente, e agora, qual é a nota? Ah, nota 7. Continuamos. E agora? Nota 8. De 0 a 10. Vamos. Beleza. E agora? Tá. Chegou no limite? Não, estou no 9. Mais um pouquinho então. E agora? 10. Para. E nesse que ele parou, ele registra o eletro. Claro, está registrando tudo isso antes, tá? Então veja bem. Então essa avaliação do teste ergométrico é importantíssima, porque ele está avaliando se esse indivíduo tem alteração do chamado isquêmica, quer dizer, tem uma linha que chama ST no eletro, que quando o indivíduo tem uma placa de ateroma, e essa placa é importante, que pode levá-lo ao infarto, esse eletro altera durante o esforço, que no repouso não acontece. Por isso que tem que fazer o esforço. Mas além disso, quer dizer, além de dar segurança que esse indivíduo não tem isquemia, ou seja, então se ele vai para um A3 lá, não vai acontecer nada com ele, porque ele chegou na frequência máxima dele e não aconteceu, não vai acontecer no treino e nem na competição. Maravilha, isso é um ponto, mas além disso, avalia a hipertensão, avalia a arritmia, porque muitos caras não têm isquemia, eu mesmo já peguei maratonista que caiu na esteira comigo, com taquicardia ventricular, eu desfibrilei ele no choque, saiu bem, nunca mais foi maratona. E ele chorou na hora, falou, pô doutor, mas eu não vou, não vai, você não vai porque você vai cair. Entendeu? Na arritmia. Tem doenças como João Paulo Diniz, por exemplo, que sabidamente tinha miocardiopatia hipertrófica e quis insistir também. O contrário é verdadeiro. Quer dizer, o cara não pode fazer atividade física, não pode. Miocardiopatia hipertrófica, não pode fazer atividade física, pô. O cara morre. Mas foi opção dele. Eu vi uma live do pai dele falando que foi opção dele. Beleza? Não vamos discutir isso. Então, veja bem. Voltando. Quando termina o teste, o médico registrou. E no exame está lá a frequência cardíaca máxima que esse indivíduo atingiu.
é essa referência para nós e para o Carlão oferecer o treino para ele. Se ele é um iniciante, veja bem, da atividade física, o Carlão tem que começar o A1, que é o leve, com 60% dessa frequência. Quando o Carlão quer fazer o moderado para esse indivíduo, é 70%. E 80% no A3, entendeu? É isso. Se o cara for já mais avançado, já não está mais iniciando, já está em plena atividade, já é um nadador competitivo, está bem no seu aeróbico, 70% é o leve, 80% é o moderado e 90%, e acima de 85% é o intenso, que é o A3. Tá? Então, esses critérios que têm que ser levados em conta. E como que o nadador vai saber? É fácil. No caso técnico bem conceituado, ele pede um teste ergométrico para analisar. É só olhar no final. Quanto esse cara atingiu? 180. 80? Ótimo. Então, 60% seria inativo, A1, 70, A2, moderado, 80, A3. O cara é ativo, 70 A1, A2, 80 A3, ok? Beleza. Então, não, só para concluir a história. E qual é o percentual que você vai jogar em um ou no outro? Isso varia muito. Nos caras que estão mais inativos, mais começando, é lógico que você vai jogar mais de 50% no treino, 60% talvez no A1, entendeu? Vai jogar mais 30% no A2, ou A3, ou nada, ou muito pequeno. E vai aumentando de acordo com a atividade, com a capacidade do indivíduo. Mas no Master, Fabiane, na minha opinião, eu acredito que mesmo o nadador mais avançado, já competitivo, mesmo acima de 60 anos, estando bem, começando com do A1 para o A2, representando seus 50% aí, entendeu? E os 30% a 40% no A2 para A3 e 10% no A3 só. Não precisa de muito A3. A base vai ficar do A1 para A2 e A2, entendeu? É isso que vai ficar. Com o atestado que o médico deu, tá tudo certo, entendeu? Segue. O que eu queria dizer é o seguinte, é que, então, está faltando coisa, porque é primordial, então, o nadador ou o atleta, seja ele Sim. qual for, de qual modalidade, a gente está falando de nadador porque nós somos nadadores, mas é qualquer Sim. atleta, pegue todos esses exames Com e certeza. leve para o treinador, Sim. o treinador ter conhecimento. Claro que e, sim. às vezes, até explicar para o próprio atleta ou para a própria pessoa, olha, porque muitas vezes as pessoas não sabem disso. Exatamente. Então, pegar aquele negócio e falar assim, olha, sua frequência máxima aqui no exame que você fez é essa. Então, nós vamos nadar ou nós vamos fazer... Exatamente. Em cima disso. As isso aí. pessoas não explicam as coisas. Não explicam. Viu, Fabiane, até vou além um pouquinho. Eu que moro aqui em Santos já há 20 anos e tenho muito triatletas. Sim. Eu acho essa parte de triatlo uma loucura. Para mim, isso daí é um... E eu presenciei, até hoje, às vezes presencio, na piscina nadando, pessoas mais novas, mas que parece que são loucos. Nada que nem um touro, como fosse terminar o dia, terminar a vida amanhã. Não tem assim, eles treinam de segunda a segunda, corre, pedala, nada, corre, pedala, nada, corre, pedala, nada. Tudo bem, são mais novos, mas até quando? Sim. O doutor sabe que é melhor que eu, pô. Até quando o organismo vai aceitar essa condição de... Exatamente. Aí vem o overtrainer, entendeu? Aí, Carlão, aí que está o problema. Nesses jovens, você tem dois eventos que podem acontecer. Eu, por exemplo, libero para criança, hoje é muito comum, tá? Então, como você falou, Fabiane e o Carlão, muitos não estão seguindo a risca, mas eu vou te dizer, na minha experiência, de uns anos para cá, melhorou, Fabiane, melhorou. Melhorou, graças a Deus melhorou. Muitos indivíduos na Prefeitura de São Paulo, onde eu atuo, exigem mesmo o atestado, eles não liberam o cara, não libera, Fabiane, inclusive criança pequena,
Hoje a febre é do futebol, na moçadinha, entendeu? 8, 10 anos, eles têm tudo para ter estadinho de liberação. Eu faço tudo, porque o que acontece na criança também tem a miocardiopatia hipertrófica. Quer dizer, no adulto a coronária é que mais mata. Na criança, a miocardiopatia hipertrófica, que é a doença exatamente que era do Serginho, do São Paulo, onde ele caiu no campo, daqueles europeus, esses jovens europeus jogadores de bola, eles caem de miocardiopatia hipertrófica. E que o ecocardiograma faz o diagnóstico, tá certo? João Paulo Diniz caiu por isso. Então, é muito importante que esse aspecto. Mas esses que o Carlão está falando, os chamados triatletas, o problema todo, muitas vezes, não é a mortalidade. Porque a incidência da miocardiopatia hipertrófica, às vezes, não é tão alta. Então, eles se safam disso. Eles se safam da coronária porque eles são jovens. Mas tem um detalhe. Eles se ferram em cima do overtrainer. Quais são as consequências do overtrainer? Então, o overtrainer... Então, exatamente. O overtrainer, o que é o overtrainer? O overtrainer é aquele cidadão que está treinando e passa do seu limite, passa do limite que o seu organismo permite para ser saudável. E aí, todo o trabalho de saúde, longevidade, tudo que nós estamos falando, mortalidade, complica tudo isso, porque o indivíduo começa a não render, Fabiane, então o indivíduo tem que prestar atenção. Às vezes um atleta está lá, vamos supor, o Fabiano está nadando lá os 100 metros, 1,15, 1,17, 1,18, daqui a pouco ela não está fazendo 1,20, 1,21. Está lá no treino, não está aguentando mais a série de que estava. Chega para o técnico e diz, eu estou cansado, eu estou cansado. Ah, não é nada, Fabiano, toca o pau aí. Mas não estou, eu estou cansado, eu estou cansando. Pegue atenção, a síndrome de overtrainer, perda de atenção, muitas vezes depressão, anorexia, emagrecimento, e perda do rendimento, tanto esportivo como físico. O cara não consegue trabalhar mais, dores pelo corpo inteiro, fraqueza, indisposição, mal-estar. E aí o técnico tem que ficar ligado. Está acontecendo isso, tem que mandar para o cardiologista avaliar. Se o cardiologista avaliou, não é cardiopatia, é overtrainer. Tem que interromper. Se ele continuar... Tem outro detalhe que eu acho primordial. As pessoas são amadoras. Então tem o seu dia de trabalho, tem o seu lado pessoal, o seu lado familiar, e tudo isso, incluindo com as atividades físicas a mais que o organismo pede. Exatamente isso. Porque o lado emocional... Perfeitamente isso, Carlão. É muito diferente isso. Ele falou bonito. A Gisele falava isso, e ela tem razão. Ela falava assim, eu admiro vocês que têm 50, 60, 70 anos, e trabalharam o dia inteiro. Tem que cuidar da sua família, tem que cuidar de tudo, do seu profissional, e vem se dedicar para cá. Então, veja bem, o cara que trabalhou o dia inteiro, tem uma família, tem uma atividade profissional, está 12 horas trabalhando, como no meu caso, né? Então, vai treinar à noite, por exemplo. Veja, esse cara não pode abusar. Tudo isso o cara tem que, o treinador tem que observar. Por isso que a dica qual é? Eu falo para os meus pacientes isso. Começar a atividade leve, Fabiane. Leve. Devagar. Não tem esse papo de começar louco. A gente pega muito sujeito que acha que vai emagrecer, fica bonitão pro verão e tal, e malha, e rompe um menisco, ele fica mal, porque ele já entra rasgando, entendeu? Isso é comum, você já deve ter nadado com... Eu muitas vezes aconteceu comigo, em vários locais que eu nadei. Tá o garotão lá de 30, 35 anos, tem a série lá de 10, 12 de 100, com intervalo de 10, 15 ou 6 de 200, acabou comigo, sai louco já no primeiro, segundo tiro. Quando tá no terceiro, o cara arreia. Acidose, cara, acidose metabólica. Então, técnica que o Carlão falou, saber se controlar. E não somos mais menino, pô, vamos devagar. Tem que ter uma intensidade? Tem, mas com calma. Vai no progressivo, vai fazendo um progressivo devagarzinho, sem enlouquecer, entendeu? Se enlouquecer, não dá, entendeu? Até os profissionais se enlouquecer ficam. Imagina a gente, né, Fabiane? Imagina você vai sair num 200, sair louca nos primeiros 50, você acabou o treino, acabou a prova. Acabou a prova. Devagar e sempre.
né? Então, o overtreino é perigoso. Outro detalhe, eu, na minha época, não tinha nenhum material. Era prancha de madeira, não tinha óculos, não tinha touca. Palmar, eu uso médio. E uso metade do treinamento porque me incomoda. Nadadeira eu não consigo usar, porque eu não sou de trabalhar a perna. Então, vou nadadeira para quê? Só para mim nadar mais? Infelizmente, outro detalhe que eu me preocupo muito. Materiais de alto rendimento, alunos que não têm técnica apurada, começam a usar porque o professor dá. Isso, aí eles fazem metragem maior, fiz 2.000, 3.000 metros. Exatamente. E isso ele falou uma coisa legal agora aqui. Ele falou desde o início, o Alberto, claro, também, sempre eu treinei com ele um bom tempo, e desde o início ele bate nessa tecla, eu também bato nessa mesma tecla, seja que nível que for. Um grande erro também, além desses cuidados todos, de frequência cardíaca, teste ergométrico, saber o que o cara pode ir, não pode ir e tal, ter um relógio para controlar, ou se o cara não tem um relógio, que pelo menos tenha um placar para ele medir a frequência cardíaca aqui na carótida, se ele conseguir, mas o relógio é muito mais prático, né? E hoje tem baratos, 500, 600 pau, você compra um relógio desse, você vê a tua frequência, isso muitas músicas estão fazendo. Então, veja bem o que acontece. Não tenha dúvida que o Carlão falou a palavra-chave. Técnica, natação é técnica, não tem jeito. Depois é o resto. Técnica e técnica. Depois é aeróbico, pulmonar e força. É outra história. Tem que ter força? Tem que ter o aeróbico? Tem que ter o sprint? Tem, mas a técnica é fundamental. É fundamental. E mais um erro dos professores, que não é o que eu vejo muito frequentemente isso. Você também deve ter visto muito. O cara tá lá nadando, dando um treino de 2.000, o cara não corrige, pô. Não corrige, o cara tá nadando errado, tá nadando tudo errado. Porque a técnica errada, Fabiane, o que vai acontecer? Vai exigir demais do cidadão, aumenta a frequência cardíaca, e se esse indivíduo tiver uma lesão, ele cai. Ele, além de se machucar, entendeu? Machuca ombro, machuca tudo. Então não é por aí. Tem que ensinar o cara a nadar, pô. Tem que ensinar o cara a nadar. É legal um cara que nunca nadou começar a nadar. Legal, mas ensina o cara. Né, Carlão? Ensina o cara, pô. A eficiência está na técnica. Não adianta nadar 10.000 metros e não tem técnica. Exatamente. Você sabe outra coisa que aí a gente vai juntar todos os pontos, né, negativos que fazem a frequência subir também, que é a bendita da temperatura. Então, você, por exemplo, você vai numa piscina e na mesma piscina eles dão aula de hidroginástica e aula. Então, eles pegam aquela temperatura e põem a 30 graus, 31 graus, aí os Master vão treinar lá. Gente, desculpa, mas aquilo é... Não, aquilo é horror. Então, quando eu falo assim, gente, água quente faz muito mal. É pior do que água fria, né? Você não consegue nadar numa água de 29, 30 Já aconteceu comigo isso. O rendimento cai brutalmente. Brutalmente. Uma água quente não dá para fazer série. Não tem como fazer, cara. Você fica exaurido no final. É péssimo. É péssimo. É péssimo. Todos esses fatores têm que ser levados em conta. Todos esses fatores. Tudo isso tem que ser contado, tem que ser colocado na balança. E como diz os técnicos mais experimentados, natação, por mais que você tenha 20 alunos, 30, 40 nadando, não interessa, tudo bem, pode, é lógico, não dá, é muito difícil um personal, né, quer dizer, seria o ideal, mas é muito difícil esse tipo de coisa. Porém, tem que ter o conhecimento de cada atleta seu, o que ele pode, o que ele não pode, entendeu? E se aquele cara que não está bem na perna, não vai na perna, aquele cara que não tem o exame bem atualizado, segura a onda, tem que segurar, entendeu? Não vai dar. Isso tudo que eu falei... Entra o problema da formação. O termo especificidade do esporte, entendeu? Especificidade, né? Quantos treinadores, eu cansei de ver isso, vocês me desculpem, mas a gente tem que falar. Eu cansei de ver treinador na beira da piscina, tá? Que está conversando com os colegas, que está com o celular,
que não corrige, que Tem. não correta, não Esse é o pior. Sabe por quê? Porque está dando aula para a massa. Então acha que aquilo ali não... Querer generalizar é muito perigoso. É muito perigoso generalizar na natação. A generalização da natação é muito perigosa, né? Às vezes o técnico chega, por exemplo, eu vejo muito isso. Ah, vamos lá, vamos fazer 400 medley. Pô, o cara não sabe nadar borboleta, não dá, pô, não dá para ele nadar borboleta. Se ele não tem a técnica de borboleta, se ele tenta fazer os 200 medley e os 50, primeiro ele morreu ali, você entendeu? Acabou o treino. Então, tem que tomar muito cuidado, tem que conhecer o atleta, as limitações dele, as condições, ensinar ele a nadar, tudo, né? Porque muitos não né, Fabio? Muitos não foram nadadores da infância. Então, esses caras que não nadaram quando infância... Eu mesmo já treinei em locais que muitos colegas que nadavam até travessia, nadavam até bem travessia, e... chegaram por mim, que eu nado borboleta desde pequeno, e falaram, pô, você pode me ensinar? Eu falei, posso, vamos lá. Ensinava os caras. Você não tem noção, tem cara que ficou irradiado, feliz, quando conseguiu nadar os primeiros 50 metros de borboleta devagar, que não sabia nadar, porque não sabe nadar devagar borboleta, porque não tem técnica. Sem técnica, o cara começa a bater na água, bate, chega nos 25. Nasceu borboleta forte, o cara não aguenta, que não é do ramo, entendeu? Então, depois eles aprenderam e começaram a curtir nadar borboleta, né? Gostaram. Então, tem que ensinar os caras, né? Tem que ensinar. Será que não seria o caso de repente, vocês que são os mais antigos, formar esses professores, fazer curso, Será que não seria o caso? O problema maior é o seguinte, é a falta de consciência profissional. Porque hoje mesmo, eu dei a palestra lá na faculdade, eu vejo que as pessoas necessitam de informações. Só que toda a área profissional tem os profissionais vaidosos que, de repente, não aceitam outras metodologias, outras linhas de trabalho. Então, para você entrar e mudar, é difícil. Eu mesmo aqui em Santos, quando vim para Santos 2000, eu levei 5 anos para entrar na área. Isso porque eu vim de São Paulo, com 20 anos de trabalho de academia, coordenação de academia de técnico, mas eu respeitei, porque aqui em Santos eles têm uma mentalidade diferente de São Paulo. Então eu tive que aceitar essas condições e hoje o pessoal me conhece, me respeita como profissional. E eu não vou mudar, mas é difícil você encaixar na cabeça da pessoa, ela mudar a filosofia de trabalho dela, mudar a mentalidade. Você não tem uma consciência, você não sabe o que está fazendo. Infelizmente, hoje a sociedade, as pessoas estão mais preocupadas em toda a área profissional, em ganhar do que ter uma ideologia. Eu sempre fui idealista, e cada vez mais eu me vou atrás dos meus ideais. Estou aposentado, mas continuo trabalhando. Agora, infelizmente, hoje ideal não existe. Hoje os ideais é bem limitado. As pessoas são mais preocupadas em ganhar dinheiro para ter alguma coisa a mais de bens materiais do que aprender uma profissão e saber que a sua profissão é importante para outra pessoa. Principalmente a gente que é da saúde. A saúde é importante para todo mundo. Olha, você sabe de uma coisa, eu ia te perguntar, eu acho que esse aspecto é muito importante. Na realidade, eu fui dar uma olhadinha, os professores de educação física, eles têm uma responsabilidade legal, jurídica, inclusive responsabilidade civil e criminal. Eu não sabia disso, certo? Então, a minha pergunta como um profissional de educação física, ele deve, até onde essa responsabilidade dele em relação aos alunos dele, à equipe dele. Boa pergunta. Sabe? Até onde chega? Boa pergunta, mas depois eu vou dar uma entrada nisso, porque eu vivi essa situação. Eu acho importante isso. É aí que eu falo da consciência. Se você tem uma consciência do seu trabalho,
Você vai cada vez mais estudar em cima dele, vai avaliar os seus alunos, dentro da realidade de cada um, como eu sempre fiz. Eu tinha, às vezes, turma de 5 raias, cada raia tinha um nível de aprendizado, de iniciação, de treinamento. Eu respeitava o limite. Agora, infelizmente, as pessoas... Primeiro, as academias, os clubes, não se preocupam com isso. A preocupação deles é encher de aluno. É isso. Vamos ganhar dinheiro. Então, você acha que tem alguma pessoa que fica olhando ali então, se o profissional está indo bem, não está indo bem, se está de acordo com a realidade do mundo? Então, mas, Carlão, até onde vai a responsabilidade do ponto de vista realmente legal? Então, veja bem, Fabi, veja bem, eu vou dar uma entrada nesse aspecto, porque na época que eu treinava no Pinheiros, tá? E nadava pelo Pinheiros e tal, a Gisele já era técnica, ela começou o Marcelar, tudo. Muito bem. Muito tempo não se tinha uma obrigatoriedade que o clube exigisse um atestado do cardiologista. Tudo começa aí, Fabi, tá? Toda brincadeira está nesse nível. Então, e aí nós brigamos por isso, tal, compramos essa briga, tal. E o Pinheiros, não sei hoje, mas naquela época, depois eu saí, porque o horário não dava, mas eu sei que, certeza que por muito tempo, o próprio clube exigia. E a técnica cobrava porque o clube exigia. Então, um problema muito, muito sério isso aí que você falou. Por isso que isso é o problema. O que acontece é o seguinte, é responsabilidade do professor de educação física? É claro que é. Tá certo? Se ele porque o que acontece? A responsabilidade jurídica é dos dois, sabe? É dos dois. É do clube que tem seu aluno que não exige. E do professor também que aceita o jogo. Porque eles aceitam. Porque muitas vezes a agremiação, o clube ou a academia quer lotar, e tem medo de que vai pedir essa avaliação e que diminua esse cidadão lá e cria um problema sério para o professor, entendeu? Porque muitas vezes o professor, fica numa situação muito difícil, o clube não exigiu, ninguém exigiu, e agora? Então o cara não vai entrar aqui para nadar? Entendeu? Então, é uma situação muito complicada. O que deveria acontecer? Esses professores deveriam conversar com os responsáveis pelo clube, associação, ou o que fosse, tá certo? Na tentativa, academia, na tentativa de dizer, gente, vamos estabelecer, por favor, que venha com esse atestado e que eu possa, então, ter o direito de cobrar, inclusive o teste ergométrico para mim ver se está tudo bem e chegar numa frequência alvo desse cara, entendeu? Isso seria o ideal. Mas, infelizmente, ainda não acontece. Não acontece. Não é em Santos. Não é em Santos só. É no Brasil inteiro. No Brasil inteiro. Eu levantei números hoje. Tramitam, olha, pasmem, tramitam 2.600 processos jurídicos movidos por alunos de academia reivindicando reparos. E destaca-se o alarmante registro de 1.600 mortes súbitas ocorridas durante a realização dos exercícios físicos. Então, quando eu li isso me chamou a atenção do ponto de vista da responsabilidade civil e criminal. Entendeu? Sim, então, respondem. Aí cabe a pergunta também. Respondem. Aí eu pergunto a você, Carlão, visto isso, quem pode ter equipe? É uma situação bem delicada. Por exemplo, eu sou responsável hoje pela equipe do Santos Massa, da terceira idade. Eu sou como voluntário. Então, eu tenho minha responsabilidade e eu cobro os alunos para ter a ciência médica, todos atestados, porque eu fico preocupado com isso. Porque lá na prefeitura, se acontecer alguma coisa, eles não estão nem preocupados. Infelizmente, o poder público do país é isso. Ninguém, os profissionais não...
Mas eu pergunto a você, se uma pessoa não é professor de educação física, e a pessoa tem uma equipe... Aí eu já briguei muito por causa disso. Pessoas que não têm formação e estão com equipe. Hoje faz tempo, mas já briguei muito com isso. Infelizmente, até uns anos atrás, quando eu morava em São Paulo, o conselho não existia, o Conselho Regional de Educação Física, qualquer um podia dar aula. Até hoje, ontem eu comentei, aula de natação é a coisa mais fácil que dá. Dá uma pranchinha para um aluno, faz 200 metros de perna, dá um flutuador, faz 200 metros de braço. É simples, qualquer um pode fazer isso. Agora, você avaliar o aluno, a condição dele, fazer as coisas de acordo com a condição física e técnica, as pessoas não têm preocupação. Até hoje, eu vou na academia nadar, os profissionais que trabalham comigo continuam a mesma linha. Agora eu vou ficar reclamando, vou ficar contestando. Quem é que deveria, numa situação dessa, estabelecer quantas provas, por exemplo, uma pessoa de 60 anos vai nadar? Quem que seria o responsável técnico, seria o primeiro a falar. Quando eu fui participar do brasileiro... Então, quando eu participei do brasileiro, fazia anos que eu não fazia isso. Eu dei 7 provas. Mas eu sabia da minha condição. Na época, quando eu fazia 20 anos atrás, eu trabalhava, tinha um monte de coisa. Hoje, eu sou aposentado, meio período eu dou uma descansada. Então, tinha uma condição mental boa e fisicamente tinha que estar bem. Mas cheguei lá, deu tudo errado. Mas eu sabia que eu não terminei mal o campeonato. Eu terminei até relativamente bem. Mas foi mais a ansiedade de querer focar alguns recordes que eu acabei me perdendo. Mas a responsabilidade sempre sendo do técnico e do atleta, né? Ele também tem que saber que ele não tem condição de fazer tantas provas. São os três, Fabi, são os três. É o clube, o atleta e o técnico. Mas o problema é que afrouxa, porque a lei não é comprada. Aí o que acontece? Aí eu vou falar na área médica o que acontece com isso. Aí o risco fica grande, tá certo? E mais do que isso, tem um outro problema. Não é só que o risco fica grande. O que acontece é o seguinte, o benefício da atividade física, ele se perde um pouco. Porque você imagina o seguinte, você imagina o Carlão, você imagina o seguinte, o Carlão tá lá, dando a sua aula, beleza. O cara não tem teste, não tem avaliação, não tem nada. Maravilha. Beleza, vamos dar aula. Tá, eu lhe pergunto. Tudo isso que eu falei, que de moderado para importante, não vamos nem falar de importante, vamos falar de moderado, tá? Que é 1 a 2, ok? Como que o Carlão, ou mesmo o aluno, vai saber que é moderado? Ele acha que é moderado, mas a frequência cardíaca que determina, querido. Não tem como. Eu, com tanta experiência, muitas vezes, sem o frequenciômetro, eu erro. Até hoje. Eu só acerto onde eu olho. Porque eu fiz os 100 metros, vamos por 10 e 100. Eu estou lá tentando fazer 1 a 2, que eu sei qual é a minha frequência, porque eu tenho teste. Eu olho, puta, estou no 130. Não está no A2, pô. Vamos para 135, 138. E eu acelero um pouco, chego. E aí aí o treino fica legal. Então, o que vai acontecer nessa maneira? Não dá para atingir o treino certo. Não dá para você atingir o... Congelou. Congelou. Vai. Ele vai voltar. Ô, Carlão, sabe por que eu te perguntei isso? Porque eu fiquei espantada, sabe, com esses processos jurídicos e tudo mais. E são coisas assim que a gente vê diariamente, né? Pessoas que não são profissionais de educação física que estabelecem quem vai nadar o quê. Exatamente. Sabe? Não, infelizmente é uma realidade, Fabiane. Então, a gente tem que tomar cuidado. Que, infelizmente, é que eu falei para os profissionais hoje, eles não têm conhecimento da realidade das pessoas de hoje. Hoje é do jeito que está a sociedade, muito consumista, capitalista, correndo para lá, cada um querendo passar por cima do outro.
tudo isso interfere no dia a dia do treinamento. Então, se você não tiver o mínimo de noção da capacidade do aluno, daquele momento, ele nadar, tem dia que tem dia que eu não estava afim de nadar, nadei 1.000 metros, para mim tá bom, pô. Agora tem técnico que faz o aluno nadar, ou de qualquer jeito faz ele, vou fazer essa série, vou fazer aquela série. Para mim fazer série é difícil. Primeiro que eu me desgasto muito. Eu falei para você, de repente 3 séries. A primeira eu vou bem, na segunda já estão mortos. Então não adianta porque eu vou forçar para quê? Agora infelizmente tem profissionais que não têm esse discernimento de avaliar isso, né? E hoje não existe cobrança das empresas, das escolas, dos clubes. Cada um faz o que quer. Aquele negócio que eu falei, tá cheio de aluno, tá bom, não vamos poder perder aluno, podemos perder aluno. Se você cobra o aluno de exame médico, ele vai achar ruim, então você tem que saber falar. Que nem quantas vezes até hoje eu tenho alunas que, quando eu dava aula, me consideram. Porque, Carlão, você foi o melhor professor que eu tenho, mas não é. Porque eu pegava e falava, olha, você não está bem, precisa fazer exame médico, precisa fazer isso, precisa dar uma acompanhada na sua condição física. Agora tem professor que não fala isso. Vai lá, dá sua aulinha, tchau, até amanhã, até depois da manhã, e fica, né? Infelizmente é uma realidade, né? Os profissionais, de modo geral, ainda mais a gente que é da saúde, né? Eu já vou até mais além, né? Mas aí deixa o além para depois. São coisas que é o governo que não ajuda, os conselhos que não ajudam, é um monte de coisa que está por trás de tudo isso. Você sabe, Carlão, eu fico assim meio... Eu ia perguntar para o doutor Jorge o que é o coração de atleta, né? Que são aquelas pessoas que têm eles chamam isso de remodelamento, né, do coração, devido às adaptações de altos volumes de treinamento, fator ambiental e genético, né? E parece que isso não é doença. Eu queria que ele falasse um pouquinho sobre isso, mas eu não sei se ele vai tentar entrar novamente. Eu acho que ele deve estar com o telefone da doutora Erenilda, da esposa dele, mas eu não estou vendo aqui. Ele estava na casa dele? Estava na casa dele? Sim, estava na casa dele. Ele mora em São Paulo. Mora em São Paulo. Mas já deu para dar uma boa assim, noção, né, da necessidade absoluta, primeiro, de se fazer um esporte, né, uma atividade física. Segundo, de obrigatoriamente seguir os exames. Ter um acompanhamento médico. E quanto mais idade a gente avança, mais... É que aquela cultura, né, Fabiana? Infelizmente, nossa cultura é o seguinte, só vai no médico quando sente dor, né? E aquele negócio, hoje o nosso governo não ajuda, né? Porque hoje a medicina não é preventiva, é curativa, né? Quanto mais farmácia você tiver para entrar lá dentro, comprar o seu remedinho para dor daqui, dor dali, e com isso a química dos remédios vai acabando contigo, né? Hoje eu até a semana retrasada, no domingo, que teve a travessia aqui em Santos, que eu acabei não participando, né? Porque acho que a água não estava fria, mas eu me conheço, eu sabia que eu ia terminar a prova, mas ia sair tremendo. Então eu falei assim, falei até para o colega, eu prefiro ficar hoje tomando um remédio só da tiroide do que ficar tomando um monte de remédio. Porque... Sim. Você sabe que tem nos jogos da melhor idade, eu encontrei pessoas que falaram para mim, olha, eu comecei a fazer um esporte, eu larguei todos os remédios, nossa, eu emagreci, eu melhorei muito. Quer dizer, não é uma coisa... Você estabiliza o organismo, né? Você estabiliza o organismo, né? De modo geral, né? Uma atividade física você dá essa condição, né? Quando você não faz atividade física, muito pelo contrário, né? Tudo vai abaixo. Pois é, Carlão, e hoje em dia, com o aumento, né? O IBGE publica isso sempre, com o aumento da população idosa, né?
Se não houver essa saúde preventiva sobre a qual você falou agora, né, vai ter um drama nesse país, porque as pessoas procuram cada vez mais, né, as assistências médicas e tudo mais para fazer tratamento, para fazer exame. As farmácias, na farmácia se automedicam. E onde que a gente vai parar? Quem que aguenta todos esses custos? Exatamente. Sabe? É absurdo. Você com a corda no pescoço. Tem um monte de matéria. Assistência médica para a nossa idade já é absurdo. Está lá em cima. Medicamento, então, nem pensar, pô. Isso. Então, teria que ter uma campanha realmente muito séria, sabe? De saúde preventiva. Né? Tem que partir do governo, né? O governo tem que incentivar a prática esportiva, melhorar as condições dos profissionais de educação física, exigir das prefeituras, dos centros esportivos terem condição de dar um trabalho correto para os atletas, independente da idade, com profissionais capacitados, cobrar isso, né? E ele vai incentivar tanto a farmácia industrial, a farmácia de medicamentos aqui. Cada vez mais, você vê quantas propagandas a gente vê na televisão de dor de cabeça, Doril, subiu um monte de rio aí, e não, é uma realidade, é impressionante como tem remédio, fazendo propaganda de remédio na televisão, pô. Isso daí é uma lavagem cerebral, né? Então todo mundo ouve, vai lá e compra, né? Vai lá e compra. Eu acho que ele voltou. Vamos ver. Eu estou convidando pelo telefone da ele. Cada um sobe um pouquinho. Cada um sobe um pouquinho. Foi. Desculpa. Deu uma carregadinha. Eu pus o cabo aqui. Sabe o que eu ia perguntar para o senhor, doutor? Descarregou aqui, agora. O que é coração de atleta? Oi? O que é coração de atleta? Ah, tá. Então, o coração de atleta... Diferente de coração de mãe. Tudo bem, beleza. Isso aí tá bem na minha área mesmo. Então, coração de atleta tem dois tipos, tá? Existe o atleta fisiculturista, que acontece no coração, além de várias adaptações. Uma delas é que o músculo, da mesma maneira que o músculo está forte, hipertrofiado, né, grandão, né, boladão, hipertrofia também o músculo do coração. Isso nos atletas de força, tá certo? Nos fisiculturistas, vamos dizer assim, ok? Beleza. No nosso esporte, que não é isso, né, é aeróbico, tá? Tem força, mas os corações dos corredores, dos triatletas, dos nadadores, dos ciclistas, jogador de futebol, porque tem que se condicionar, tal, aumenta o diâmetro do ventrículo esquerdo, tá? Ele fica maior. Muitas vezes o ato esquerdo pode também ficar aumentado. Então, tem que se tomar cuidado nesse sentido, que muitos atletas desenvolvem arritmias, às vezes, supraventriculares, em decorrência desse aumento do ato esquerdo fisiológico, entendeu? Então, isso também pode ocorrer, mas normalmente não tem esse tipo de fisiológico. Então, o aumento do átrio, a não ser que no exagero, pode aumentar demais esse átrio esquerdo e ter arritmias. Mas, de uma maneira geral, é o aumento do ventrículo esquerdo, a gente observa isso no ecocardiograma, com a espessura normal. E a função boa, a função ventricular boa. Então a gente coloca assim no laudo do ecocardiograma, e o cara falando para nós que ele é atleta, aumento discreto, geralmente é discreto, do ventrículo esquerdo, com função ventricular normal, coração de atleta. Coração de atleta é isso. Isso não é doença, isso é simplesmente... É normal. Não, é um efeito... O coração de atleta é um benefício da atividade física, entendeu? Inclusive, isso, associado a isso, a esse aspecto que eu comentei, né? Do volume diastólico e do diâmetro, também a frequência cardíaca cai, tá certo? Então, todo cara preparado, ele trabalha numa frequência que normal é de 60 a 100. O atleta bem condicionado,
ele trabalha numa frequência de 55, 65, 70 no máximo, entendeu? O descondicionado vai de 70 para cima. Um benefício tremendo, porque é como se fosse um beta-bloqueador, diminui o consumo de oxigênio, o risco de doenças é muito menor. Então, esses benefícios de uma frequência cardíaca menor, a pressão arterial cai, entendeu? Então os benefícios cardiovasculares, o fluxo sanguíneo aumenta nas coronárias, o benefício para o coração é imenso, né? É imenso. Né? Então o indivíduo cansa menos, exatamente porque bate a frequência cardíaca menor, a capacidade do ventrículo de mandar o sangue é maior, por isso que ele aumenta o seu diâmetro, e isso faz com que ele não canse, né? É fantástico. Por isso que o esportista não cansa, entendeu? Eu mesmo trabalho 10, 12 horas, eu tô aqui agora com vocês, estou de boa, como tivesse... Agora, quando eu não pratico, quando eu dou uma vacilada e não consigo nadar, me sinto muito mal. Aliás, quem está acostumado é péssimo, não tá interromper, né, a atividade, né? Mas é isso, né? Os benefícios são esses, né? Coração de atleta é isso que eu falei. Aumento do volume diastólico, aumento do diâmetro diastólico dele, com a função ventricular boa, frequência cardíaca baixa. Esse é o coração de atleta. Jorge, você acha que, por exemplo, a gente vai nessas competições e a gente vê, por exemplo, Carlão tem 71, eu tenho 68, tem senhoras lá de 75, 80 anos. Existe algum estudo para dizer o máximo de provas que essas pessoas deveriam participar numa competição em um dia? Pergunta boa, mas então, não existe, não existe. Aí, infelizmente, é o bom senso, entendeu? Eu acho que aí, Fabiane, é aquela velha história, aquele caso que eu contei do seu Carlos, que caiu lá. Então, essa história é muito importante. Gente, de novo, o esquema é o mesmo. Não tá pouco treinado, não tá bem treinado, não vai abusar, você tá entendendo? O cara tá começando, tem um treinamento de 1 mês, 2 meses, pô, não vai abusar, não tem que nem nadar prova um cidadão desse, já começa daí, tá certo? Ainda mais sem exame médico, sem nada. Então, é bom senso e critério. Agora, o cara tá lá, com seu exame em dia, com uma avaliação cardiológica perfeita, tá certo? Um cara super bem treinado, né? Muito bem do ponto de vista muscular, muito bem do ponto de vista aeróbico, não está com overtrainer, não está cansando, está fazendo a série legal, está indo bem. Porra, beleza, pô, esse cara pode, de repente, nadar 2, 3 provas. Na verdade, eu acredito que um cara com 60 anos para lá não deva nadar mais do que 2 provas, entendeu? E um revezamento no máximo, essa é a minha opinião. Mas que isso é desnecessário e lesivo. Mas não que impeça se o cara estiver muito bem, entendeu? Agora, mesmo assim, eu acredito nisso. Agora, se não estiver bem, não deve nem, de repente, bem competir. Eu acho que seria isso. Mas não tem nenhum trabalho. Não existe nenhum trabalho que demonstre. O que existe é a conversa com o atleta. O cara tem que chegar no atleta e dizer, e aí, tá se sentindo bem? Tá legal? Dá para encarar essa prova? Como é que é? E aí é uma conversa entre técnico e nadador. De repente, Fabi, muitas vezes a gente sabe que é necessário para o clube, para fazer um revezamento, para ganhar pontos. Você sabe que existe a competitividade. Então, o bom senso impera. Se o cara não estiver bem, ele tem que chegar para o técnico e dizer, eu não vou. Se o cara estiver bem, ótimo, ele falou, legal, eu vou dar o meu máximo que eu estou legal. Se o cara não está no seu 100%, ele vai dizer, eu posso nadar 70, 80 para te ajudar, mas eu não vou abusar? Pode, beleza, vai lá, faz 60%, 70% do que você acha que tem que fazer e acabou, entendeu? É bom senso, é interação entre o técnico e o nadador, não? Agora, abusar não dá. Abusar não dá, Fabi. Abusar não dá. Se o indivíduo... A Fabi estava lá no Rio de Janeiro. Eu, desde quando morava em São Paulo, nadava uma academia que punham gente para nadar, para fazer ponto, sem a pessoa ter condição. A Fabi viu a senhora de 99 anos nadando a prova de 400 medley. Eu vi. Com mais de 30 minutos. Ela não
borboleta dela, ela não tinha perna, era só braço, daquele jeitinho. Eu, particularmente, acho isso absurdo. Eu também. Até que ponto ela está ganhando? Infelizmente. Nada. Infelizmente. O risco é muito maior. O risco é muito grande, sabe? O risco é muito grande. Fazer um atleta chegar nesse nível de exaustão não é recomendável. Não é recomendável. Não é. O que eu acho nem eu, Fabinho, vou te falar, eu com 62, se eu vou para uma prova, eu não vou me matar. Eu juro para você. Eu vou nadar de boa. Eu vou de boa. E se eu cansar ou qualquer coisa, às vezes eu faço travessias de 2, 3, 4, 5 quilômetros. Quantas vezes não aconteceu? Eu chegar no segundo, terceiro quilômetro, dou uma soltada no meio, nado costa de boa, dou uma relaxada no peito e vou embora. Entendeu? Eu não vou. Se eu sentir a fadiga, se eu sentir a acidose, não dá. E se eu estiver na piscina, já aconteceu, Fabi. Já aconteceu. Eu estar no sem borboleta e nos últimos 15 metros me deu acidose. Eu passei forte e errei e deu acidose. Amigo, eu fui na boa. Depois eu meti uma pernada e joguei. O que eu acho mais absurdo, só para que numa prova dessa, que aconteceu lá no Rio de Janeiro, com várias pessoal mais idade, terminar a prova, todo mundo bate palma e anuncia a senhora tal de 99 anos terminou a prova. Eu não sei, eu não consigo aceitar isso de forma nenhuma, porque para mim é passar do limite da pessoa. E tudo bem, ela queria, mas eu não sei se ela queria mesmo, né? Porque não, ali a preocupação da equipe era fazer pontos. Fazer ponto, ganhar. Desculpe, eu me coloquei até mal num determinado momento. Quando você perguntou se não tem um trabalho sobre isso, tem sim. O trabalho é claro. Os livros estão bem claros. Se o indivíduo passa do limite, a acidose metabólica depois de 60 anos pode romper. A chance de infartar ou ter uma arritmia aumenta muito. Aumenta demais. Demais. Então não pode chegar nesse nível, tá? Atleta master por 60 anos ou mais não é para ter acidose, Fabi. Não é para ter acidose. O cara tem que passar na boa. Não é para ter acidose. Entendeu? Entra outro problema, sabe, Jorge, Carlão? Eu acho que entra a vaidade, o ego, a vontade, por exemplo. Isso tudo atrapalha, né? Mas eu acho que todo mundo. Esse monte de provas não passa de uma maneira também de, sabe, arrecadar, né? Mas que nem eu falei para você, Fabiane, eu fiz um relatório depois do brasileiro lá para a Associação Brasileira de Master, que foi entregue, que eu mandei por e-mail, pro Carlão, para a Elane, os técnicos de São Paulo. Eu achei absurdo o que foi feito lá. Mandei o relatório. Depois eu te mando. Mandei o relatório que foi aquele que eu falei, quando eu já fiz no avião. Mas como é que é o negócio? Eu sou muito emotivo. Eu não consigo pensar muito, eu vou dar. Aí deixei para minha esposa fazer, porque ela é mais técnica, trabalha na prefeitura, sabe fazer. Então fez um relatório bem mexendo nos pontos que aconteceu lá. Depois eu te mandar, você vai ver. E é absurdo. Para mim, aquilo lá, eu falei, eu já comecei assim, desde 1996, quando eu voltei a nadar massa, foi a pior competição em termos gerais, tanto de arbitragem como de organização. Eu já não posso falar muito assim, porque eu não sou técnica, né? Mas eu vi realmente. Você viu os absurdos que aconteceu lá de arbitragem, né? Então. Mas, enfim, o que eu queria dizer é o seguinte: eu acho que existem certas. Como é que eu poderia dizer? A gente pode inspirar as pessoas, porém, a gente tem que inspirar as pessoas, inclusive, de um modo correto, né? Exatamente. Que é o correto, né? Informar, fazer ela ir atrás das coisas certas, né? Não tem, infelizmente, o ser humano é assim, ele tem medo de se expor. Não, que nem a gente está numa idade que não precisa ter medo de mais nada. Eu já fiz a minha vida,
eu não preciso ter medo de ninguém, pô. Eu fiz as coisas para minhas filhas, para minha esposa, então o que eu sei agora, eu tenho consciência. Então, fazer errado, a gente vai fazer, não tem como não errar. Mas você procurar informar as pessoas a forma correta de trabalhar, a maneira melhor de você fazer um trabalho. E eu não tenho medo, que nem quando eu não me conformei com aquela situação do brasileiro. Lá para mim foi absurdo. Então, depois eu te mandar, você vai ver. Que é uma coisa que não tem sentido. Pô. Ainda mais que você falou. Eles queriam ganhar dinheiro. Pô, então ganhar dinheiro foi um monte de prova durante o dia. Não é só... eu vejo várias outras competições onde o quesito segurança está longe. Sabe? Com certeza. São pessoas que organizam eventos de travessia, tem 3 ou 4 que que cuidam muito da segurança, mas tem outros que não estão preocupados com isso. Eu não sei nem mesmo se eles têm consciência disso, sabe? Mas, infelizmente, eles colocam no papel, mas na realidade não fazem, né? Se pegar o regulamento de uma competição, tem vários itens lá que tem que ser isso, tem que ser aquilo, mas, na verdade, se você for conferir um por um, vai ter coisas faltando de monte, pô. Então, é obrigatoriedade. Bom, o doutor Jorge, novamente, eu acho que ele teve um probleminha com o telefone. Eu acho que alguém gostaria de fazer alguma pergunta. Se vocês tiverem perguntas a fazer, por favor, mandem, porque tanto o Carlão quanto o doutor Jorge, eu tenho certeza que eles estão à disposição, né, para responder. E, Carlão, eu gostaria de agradecer muito, né, a sua participação, que foi muito importante, e, enquanto profissional, enquanto assim, uma pessoa muito consciente da importância do seu trabalho, no quesito saúde, né? Porque eu acho que o Master não é competir, não é o final. O competir a gente gosta, mas eu acho que a missão maior na participação de uma competição, ou mesmo dos treinos, é manter a saúde para você ter uma qualidade de vida. Né? É para ter a vida cada vez mais saudável, independente da idade. A gente sabe o que estamos fazendo de uma forma saudável, com consciência, que é uma coisa que a gente gosta, que curte, vamos lá, que nem domingo nós vamos se encontrar, né? Então, essa sociabilidade que é tão legal, né? Exato, Bom, Carlão, super obrigada. Obrigado a você pela oportunidade. Diversão, história, o legado que deixo para meus alunos, viver um momento de diversão e manter a qualidade de vida. Exatamente isso. Né? Com certeza. E servir de exemplo também, porque nós somos formadores de opinião, tenho certeza disso. Servir de exemplo para as pessoas que não têm uma atividade física, porque nós somos... Porque não tem oportunidade, porque às vezes não tem nem oportunidade de receber informações melhores, né? Por vários motivos, né? Legal. Bom, gostei. Muito obrigada. Jorge, você não está me ouvindo, mas eu vou mandar aqui, porque depois eu não vou. Manda um abração para ele. Pode deixar, a gente vai se falando. Tchau, No domingo a gente se encontra. Um beijo. Tchau.